melhores pais do mundo. Nós vamos falar sobre esse livro de Leslie Parotti. Aproveita, se inscreva aí no canal para você abençoar o nosso canal e vamos lá falar sobre esse livro, como se tornar os melhores pais do mundo. É possível? Os autores desse livro já começam falando assim, para ser os melhores pais do mundo, você já tem que começar fazendo um autoexame de si mesmo, pensando, refletindo como se tornar esse pai. Quais as virtudes, quais as características que você deseja, que você acredita ser as melhores para ter um pai, para ser uma mãe melhor do mundo. E aí, pensou? Vamos lá! Como o próprio nome já diz do livro, o livro vai nos ensinar a tornar ou ser melhores a cada dia para os nossos filhos. Às vezes nós queremos ter os melhores filhos do mundo, mas não queremos melhorar nós mesmos. E isso, se nós queremos algumas virtudes especiais nos nossos filhos, alguma característica, nós devemos mudar em nós mesmos, buscar nós adquirirmos aquela característica, aquela virtude, para depois os nossos filhos terem isso, porque eles vão o quê? Primeiro olhar na gente e depois eles vão adquirindo, aprendendo com nós pais. Então, se nós queremos ter os melhores filhos do mundo, nós devemos nos tornar os melhores pais do mundo. Já pensou nisso? Isso é muito verdade, né? Porque os nossos filhos, eles nos observam muito. E aí existem momentos que os filhos falam assim, eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Já parou para pensar se isso é bom ou ruim? Os autores do livro trazem esse pensamento e falam pra gente analisar se é bom ou ruim. Às vezes, o que seu filho quer ser igual a você, você para e fala, não, mas eu não quero que meu filho me torne igual a mim, preciso melhorar tanta coisa, preciso adquirir tantas novas habilidades, novas características, novas virtudes. Não, mas meu filho não pode ser igual a mim, não. Talvez você faz um monte de coisa errada e você quer que seu filho seja bom. Não repita os erros que você fez, mas seu filho chega e fala, eu quero ser igual a minha mamãe, eu quero ser igual ao meu papai. Então, ó, liga o alerta aí, porque se você não quer que seu filho seja igual a você, então você tem que buscar melhorar hoje. Os autores do livro trazem 10 virtudes, 10 características que mais marcaram. Eles fizeram uma pesquisa bem grande para descobrir o que os pais que querem ser os melhores do mundo para os seus filhos desejam ter, desejam cultivar em si mesmo. E eu vou falar apenas de duas, porque as outras você adquire o livro e lê, e assim você vai aprender como desenvolver essas habilidades. Porque os autores ainda nos ensinam como nos tornar esses pais melhores através dessas virtudes. Eu vou falar dessas duas virtudes, mas todas as que os autores trouxeram são muito importantes. Então, em algumas que eu fiquei pensando, nossa, eu preciso desenvolver essa habilidade, desenvolver essa característica em mim, para que minha filha seja melhor do que eu. E outras eu já achei que eu preciso apenas melhorar. Outras foram descobertas e algumas eu já tenho, preciso só adaptar, melhorar para que minha filha me veja como a melhor mãe do mundo. E uma das virtudes que eu trouxe aqui foi a paciência, porque muitas vezes nós pais perdemos a paciência. E os autores falam que quando nós temos que justificar a nossa impaciência, a falta de paciência, tá tudo errado. Quando nós temos que falar pro nosso filho, olha, perdi a paciência, olha, não deveria ser assim, mas eu perdi a paciência. Entende a mamãe? Mas a mamãe errou e perdeu a paciência. Já tá tudo errado, você precisa melhorar. E como que melhora? Contando 1, 2, 3, até 10 ou às vezes até 1000. Já pensou? Diante de uma atitude do seu filho, você contar até 1000 para você demonstrar ali a sua paciência com seu filho? Às vezes é difícil, não é? Às vezes não é fácil. Eu falo por mim mesma, porque manter a paciência, às vezes, na hora de uma birra, na hora de um momento de desobediência, e ensinar ali com a paciência, com o amor, não é fácil. Mas a gente consegue? Consegue. Quando nós começamos a nos policiar e ver diante das atitudes que a gente pode ter paciência, a gente vai ver as mudanças nos nossos filhos. Isso mesmo. Quando começamos a trabalhar isso em nós, a querer ser mais pacientes, buscando no Senhor a paciência, pedindo que o Senhor nos dê condições ali no momento de estresse para sermos pacientes, nós vamos ver as mudanças nos nossos filhos.
Sim, às vezes eles estão tão estressados pela nossa falta de impaciência, de ensinar, de mostrar para eles como que deve ser. Às vezes uma atitude tão boba e a gente está tão estressado e às vezes a culpa disso é nossa mesmo, como pais. Nós já deixamos para sair para algum lugar atrasados, então tudo que o nosso filho vai fazer já gera um turbilhão de estresse, já está tudo estressado porque está atrasado. E aí você culpa o seu filho por alguma atitude boba e perde a paciência e depois você se arrepende do seu ato de impaciência. Então pense aí como você pode melhorar nesse quesito, pois é possível. E o que é interessante sobre a paciência ainda é que os autores falam que os pais pacientes, eles entendem os seus filhos. Como assim? Às vezes o seu filho está passando por um momento difícil, mudando de estágios de vida, que eu costumo dizer, dando um salto de desenvolvimento, aprendendo coisa nova, e aí você, com a sua impaciência, você perde a paciência com seu filho, mas não entende o momento que ele está vivenciando. Quando você passa a entender o que ele está vivendo ali, e com essa compreensão, você vai se tornando para o seu filho o melhor pai do mundo e com mais confiança. Seus filhos vão ter muito mais confiança em você quando você começa a entendê-lo, das formas que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo de vida ali. E aí você começa a entender e assim você vai ganhando o coração do seu filho. E outra virtude que eu trouxe aqui para nós pensarmos, analisarmos sobre ela é sabedoria. Você tem sido pais sábios? Se não, vamos procurar ser sábios para ensinar os nossos filhos, porque a palavra de Deus fala que a sabedoria é muito importante, que nós devemos buscar sermos sábios. E nós mulheres, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, com sabedoria, nós conduzimos os nossos filhos da melhor forma possível. E diante dos problemas e das dificuldades, quando agimos com sabedoria, faz toda a diferença. E os seus filhos vão se tornando cada dia melhores. E os pais sábios, eles sabem quando falar. Isso mesmo. Às vezes, ficar calado é a melhor forma que você tem para ajudar o seu filho. E os pais sábios ainda ajudam os seus filhos com conhecimento. Isso mesmo. Usar o conhecimento que você tem na hora certa. Ou então, falar com seus filhos de certo assunto quando é o momento certo para ele. Às vezes, alguma coisa que o seu filho pergunta para você, não é o momento de falar. Ou então, você tem, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu discernimento, você vai falar de uma forma específica para a idade do seu filho. Por exemplo, seu filho perguntou de sexo. Tenta entender o que é sexo. Tenta entender o que ele sabe e assim você conversa, dá um diálogo tranquilo com o seu filho, de acordo com cada idade. Você, por exemplo, através do seu conhecimento, você pode ensinar o seu filho a se proteger contra o abuso sexual, de acordo com a idade de cada um. É possível ensinar dessa forma? Com certeza. Então, use o seu conhecimento, aquilo que seu filho tem para cada fase. E ainda sobre pais sábios, os autores falam que os pais sábios, eles revelam a tolice do consumismo. Como assim? Quando eu li isso, eu fiquei pensando como hoje em dia nós somos influenciados e influenciamos os nossos filhos a serem consumistas. Mas você nunca pensou nisso? Ou já pensou? Fala aí pra mim, aproveita e já comenta aí se você pensou nisso. Porque, às vezes, nós faz tudo aquilo que nossos filhos querem, que vê uma propaganda e fala que quer, você veja aproveitar o momento e ensinar o seu filho o que é consumismo, que não é possível comprar aquilo, adquirir aquilo naquele momento, você vai lá e faz o quê? Compra tudo que seu filho quer. Às vezes o filho tem de todos os brinquedos, e aí vê outro, uma propaganda, alguma coisa, e você vai lá e compra mais uma coisa. Você está ensinando os seus filhos a ser consumista, gerando uma multidão de consumistas. Já pensou? Isso é muito ruim. Então, ensina os seus filhos a não ser dessa forma. E isso você vai gerando sabedoria, vai se tornando mais sábio. E os seus filhos também vão ser muito abençoados, sabendo a poupar, sabendo a desfazer de coisas, sabendo que tem um tempo certo para comprar algo, que aquelas propagandas, tudo que diz ali não é verdade. Talvez uma coisa que mostra lá que é muito bom, mas é uma propaganda. Então ensina isso para os seus filhos, que você já está passando
muita sabedoria e se tornando um pai, uma mãe muito sábio. Pais sábios também, eles sabem pedir perdão para os seus filhos e sabem ouvir a opinião dos seus filhos. Isso é difícil? Muitas vezes é difícil. Muitos pais acham que é o dono do poder e acham que não tem que pedir perdão para os seus filhos. Mas tem sim que pedir perdão, conversar, ensinar como é bom ser perdoado. Porque Cristo nos perdoou. Cristo nos perdoa todos os dias. Então, ensina o seu filho a ter esse hábito, você dando o primeiro passo, pedindo perdão para ele, porque nós pais devemos pedir sim perdão para os nossos filhos. E opinião? Sim, às vezes nossos filhos têm algo a dizer, dá uma opinião para nós, mas nós vamos lá e fecha o nosso filho. E nosso filho realmente não vai dar opinião nenhuma, porque você nunca parou para ouvir. Talvez é muito boa e talvez não é para esse momento, mas só de você ouvir, ele vai saber que você é uma pessoa de confiança e que está pronto para ouvi-lo, mesmo que seja uma bobeira, que nós pais às vezes consideramos assim. E pais sábios ainda ensinam seus filhos a orar, instrui seus filhos através da palavra de Deus. Isso mesmo, ensina o hábito de ler a palavra, ler a Bíblia, ensina bons hábitos para os seus filhos através da oração, mas tem que partir de você. Seu filho tem que ver isso em você. Você quer que seu filho seja filhos de oração? Filhos que lê a Bíblia? Comece em você. Começa você orando, começa você lendo a Bíblia e assim o Senhor nosso Deus vai te abençoar e você vai ser cada dia mais sábio para a glória de Deus e para abençoar os seus filhos. Como eu disse, o livro ainda traz muitas outras virtudes ou características que os pais precisam adquirir ou melhorar. Mas vamos parando por aqui, porque assim você vai ter curiosidade para ler esse livro, se você realmente deseja se tornar os melhores pais do mundo. E para se tornar os melhores pais do mundo para os nossos filhos, porque às vezes uma característica é importante para outros pais, não para você, mas outra já é muito importante para você. Nós devemos buscar isso no Senhor, orando, pedindo para Deus nos conduzir, para que nós nos tornamos melhores cada dia para os nossos filhos. E aí você me pergunta, você sim, indica esse livro, Gleice? Claro que eu indico esse livro, indico muito. Como eu disse, eu leio já bastante sobre filhos, família, gosto muito dessa temática porque me faz melhorar, me faz crescer. Toda leitura tem algo a acrescentar na minha vida, a me tornar melhor. Então, se você ler esse livro, com certeza você vai encontrar pontos que vai te ajudar. O livro, os autores também trazem nesse livro alguns recursos, como exercícios, questionário, para você fazer a sua autoanálise ali. Vai ser muito bom se você ler esse livro. Então adquira, leia, pegue emprestado de alguém que tenha. O importante é você ler, porque cada livro, cada leitura vai te fazer se tornar uma pessoa melhor para a glória de Deus. Se você chegou aqui e deseja abençoar esse canal, tem uma forma simples de você fazer isso. Sim, muito simples. Deixe o seu like nesse vídeo, isso mesmo. Quando você curte, você mostre para o YouTube que você gostou e ele vai recomendar para mais pessoas. E como mais você pode me ajudar? Ajudar o meu canal a crescer, a chegar a muitas pessoas. Compartilhando esses vídeos aí nos grupos de WhatsApp, compartilhando para um amigo, para uma amiga que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir essa reflexão. Então envie essa resenha e eu tenho certeza que assim como foi bênção para minha vida e você chegou aqui no final, foi bênção para a sua também. Então vai ser para essa outra pessoa que você enviar também, ok? E eu conto com você para fazer esse canal crescer e chegar a muita gente. Olha, nós estamos aí preparando muitas novidades ainda para esse canal e vai surgindo coisa nova. Aproveita, ativa as notificações também, porque assim você não vai perder nenhum vídeo do canal. Quando surgir um vídeo novo, vai aparecer a notificação para você e você, ó, corre para assistir, para não perder nada. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Eu te aguardo aqui para o próximo